Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria podermos estarmos juntos para mais uma vez meditar a Palavra de Deus. E peço licença então para poder adentrar a sua casa através desse vídeo, buscando então lhe oferecer uma mensagem de fé e também de esperança. Hoje, nessa terça-feira, dia 11 de julho de 2017, nós celebramos, fazendo memória com toda a igreja, a memória de São Bento, esse grande santo padroeiro de toda a Europa. E a palavra de Deus hoje, proposta para essa nossa reflexão, é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 32 a 38, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, enquanto os cegos estavam saindo, as pessoas trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos então celebrando a 14ª semana do Tempo Comum e somos convidados então, na liturgia de hoje, a perceber a atitude de Jesus diante das dificuldades das pessoas que lhe são apresentadas no decorrer da sua vida. E é interessante porque Jesus deixa transparecer, ou melhor dizendo, veio para poder nos revelar a face de um Deus misericordioso, que até então estava oculta, porque trazemos resquícios ainda do Antigo Testamento da imagem do Deus que pune, que castiga. E Jesus então nos apresenta uma outra face de Deus. Um Deus que é amor, um Deus que é toda bondade, um Deus que nos oferece sempre uma nova oportunidade de recomeçar. E é justamente essa atitude que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Nós temos então Jesus que se depara com vários tipos de pessoas, cegos, e lhe é apresentado hoje de maneira especial um mudo. E Jesus, então, não perde a oportunidade de poder lhe oferecer uma nova oportunidade. E ali, então, curando esse mudo, ou seja, expulsando o demônio que o impedia de poder ouvir, e agora esse homem está liberto e pode ouvir novamente. Mas é interessante nós compreendermos o que esse mudo está impedido de poder ouvir. Se nós, então, adentrarmos toda a questão que Jesus está então ali apresentando-nos, nós vamos perceber que a religião da época não está cumprindo o seu papel, que é então de oferecer ao ser humano uma nova oportunidade de vida, ou seja, apresentar um Deus que lhe oferece essa nova oportunidade. E pelo contrário, as autoridades, as pessoas que estão à frente da religião na época de Jesus, estão se aproveitando do seu poder para se autopromover, se enriquecer e manter status social. Então é justamente essa atitude que Jesus se depara, esse homem que está mudo, porque ele não ouvindo, ele não pode falar. Se ele não ouve as maravilhas de Deus, se ele não ouve falar de um Deus de amor e de misericórdia, ele também não consegue proclamar isso. Porque como o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de São Marcos, a boca fala do que o coração está cheio. Então é preciso ouvir as maravilhas de Deus, para que eu possa então proclamar. E é justamente esse demônio que Jesus expulsa da vida deste homem. E assim, queridos amados irmãos, ele pode novamente
experienciar as maravilhas de Deus, e não somente experimentar, mas proclamar com a sua boca esse Deus que está vivo e presente no meio do seu povo. E continua a agir também nos libertando de toda a nossa surdez que nos impede de proclamar, de falar, como esse mudo, as maravilhas de Deus. Então, o Senhor nos convida hoje a podermos ajudar a expulsar esse demônio da vida de tantos irmãos que também estão nessa mesma situação desse homem mudo. Mas é interessante porque os poderosos da época sempre vão se opor, é o que vem a seguir. Os fariseus então começam a criticar, vai dizer que Jesus está fazendo aquilo pelo chefe dos demônios. Ou seja, as pessoas não fazem, não agem como deveriam agir e ainda criticam. E ainda vão dizer, falar mal daqueles que estão fazendo. Mas, meus queridos amados irmãos, não podemos deixar nos animar diante das situações, porque o que importa é que estamos fazendo a nossa parte, aquilo que é a missão a qual o Senhor confiou a cada um de nós, batizados e batizadas. E o Evangelho continua, Jesus continua a caminhar, não para diante desses embates. E aí então ele chega nas cidades e povoados e começa então a proclamar a boa nova do reino de Deus. E ali ele é apresentado tantas pessoas enfermas. E é interessante que Jesus, ao observar toda aquela multidão, ele se compadece porque as pessoas estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E de fato elas não têm, porque aqueles que deveriam se utilizar, ser sinal de Deus, à frente da religião, como dizia, estão oprimindo, estão marginalizando as pessoas. Então Jesus vai nos dizer o que fazer para poder então suprir essa situação, essa necessidade. É preciso pedir então ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua messe. Então, meus queridos amados irmãos, é rezar pedindo a Deus que envie cada vez mais operários, trabalhadores, para que possam então trabalhar na colheita. Mas é interessante que quando nós falamos de Deus enviar trabalhadores, nós lembramos somente da família do outro. E por que não na nossa casa? Incentivar os nossos filhos a poderem então ali ver se de fato eles não são vocacionados ao sacerdócio ou alguma outra vocação específica a se consagrar a serviço do reino de Deus. Então eu preciso começar por nós, na nossa casa, na nossa família, nossos filhos, netos, por que não? Porque sempre nós ouvimos os outros querer que venham padres, mas da família do outro. E por que não da nossa? A graça que é de termos uma pessoa consagrada a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, além de rezar, precisamos também fazer a nossa parte. Precisamos incentivar a vocação. E principalmente começando na nossa casa, na nossa comunidade. E assim então alcançar a sociedade. E assim, queridos amados irmãos, nós podemos então, de fato, deixar que essa palavra nos ajude a vir ao encontro às nossas misérias, às nossas fraquezas, e nos ajude então a reorientar a nossa vida. É o que nós vemos na primeira leitura de hoje, lá do livro do Gênesis, no capítulo 32. Nós temos então um episódio muito conhecido nosso, a luta de então Jacó contra Deus. Mas é interessante o contexto dessa primeira leitura de hoje. Por quê? Jacó está se aproximando do encontro com o seu irmão Esaú, aquele mesmo que ele roubou a primogenitura. E é interessante porque começa então a sua mente ficar perturbada, porque ele vê então a consciência dele, tudo aquilo que ele fez de errado. E ali em determinado momento, ele fica a sós, e ali então com certeza, a sua consciência vem cair em si de tudo aquilo que ele então fez de errado na vida, principalmente contra seu irmão Esaú. Meus queridos amados irmãos, essa primeira leitura de hoje nada mais nada menos é do que quando nós paramos, olhamos para a nossa vida e reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. E ali então é esse encontro entre eu e Deus. É essa luta, assim como trava também Jacó na primeira leitura. Mas Jacó, apesar de todos os seus erros, é uma pessoa que não desiste, não desanima, e luta bravamente para poder então superar essa situação. E esse contexto, ele luta, ele é ferido na coxa, e ali vai até o amanhecer.
E ele então não se despede daquele homem, não larga aquele homem que é o próprio Deus, enquanto este não o abençoar. E assim o faz, ele recebe a bênção, ele busca então saber o nome daquele homem, mas não lhe é revelado, ou seja, Deus não vai deixar novamente se persuadir pela astúcia de Jacó. Tanto que ele muda, agora você não será Jacó, mas sim Israel. E ali então o Senhor sela novamente a aliança, agora com Israel, aquele que vai então ser portador da bênção de Deus e vai então propagar o nome de Abraão e de Isaque. E assim então, queridos amados irmãos, a nossa consciência pesa muitas vezes, mas não devemos desanimar, não devemos deixar-nos abater, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Como o Salmo de hoje nos convida a rezarmos, Salmo 16, vereis justificado vossa face, ó Senhor, e o desejo de toda a humanidade é ver a face de Deus, mas é preciso então vencer o nosso pecado, é preciso ser purificado. É isso que nos ajuda a rezar esse Salmo de hoje. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para poder, então, assumir a nossa missão de sermos anunciadores, protagonistas da nova história, anunciando o Evangelho, ajudando, então, a curar todos os mudos que, infelizmente, ainda existem nos dias de hoje. Para que assim nós possamos também cuidar das ovelhas do Senhor, incentivando a vocação, rezando, pedindo ao Senhor que envie operários para a sua messe. E assim, possamos ter uma consciência tranquila, como Jacó o fez, nesse exame de consciência. E ali então recebendo o perdão, a misericórdia de Deus que sempre nos oferece uma nova vida. E por isso então, agora não mais Jacó, mas sim Israel. Que essa seja também a nossa história, meus queridos amados irmãos, e que nós possamos então ver esse Deus buscando a nossa santidade, libertando-nos de tudo aquilo que nos escraviza, nos impede de poder vermos Deus face a face. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a todos vocês, meus queridos amados irmãos, que já se inscreveram no nosso canal. E você que não se inscreveu, venha também fazer parte dessa família conosco. Clique aqui em inscrever-se e venha também nos ajudar a compartilhar, divulgar esse canal, fazendo com que a boa nova do Reino de Deus chegue aos corações atribulados. Portanto, meus queridos amados irmãos, que Deus então abençoe cada um de vocês em todas as suas necessidades, para que você possa colocar em prática essa palavra que hoje nós refletimos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço a todos vocês.